E olha, como já estava previsto, a votação da reforma tributária finalmente saiu nesta quinta-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já tinha batido o martelo e disse que sairia sim antes desse recesso. Vou conversar com a minha amiga Júlia Scherer, que está acompanhando tudo, monitorando toda a movimentação desde o início da noite, para trazer as informações para a gente atualizado. Boa noite. Boa noite, Casagrande. Boa noite para você que nos acompanha aqui com o SBT News na TV. E como você bem disse, saiu a votação em 2 turnos, viu? Agora há pouco, por volta da 1h40 da madrugada desta sexta-feira, dia 7 de julho, o projeto texto base da reforma tributária foi aprovado com 375 votos a favor, 113 votos contrários, obedecendo ao quórum necessário, que era de pelo menos 308 votos. Então, a reforma está aprovada em 2 turnos. A gente faz agora um levantamento de como que foi essa movimentação ao longo do dia, para você poder entender todo o trabalho dos parlamentares na discussão dessa proposta que tem sido esperada por 30 anos e já está em discussão desde 2019. A votação no primeiro turno começou ainda às 11 horas da manhã, durou mais de 10 horas, muitas discussões, pedidos de adiamento, inclusive contou também com o pedido do PL para adiar a votação e o pedido foi derrotado por 357 votos contra 133. E depois dos debates, o relator fez mudanças de última hora para ampliar o apoio dos parlamentares na votação do primeiro turno, que passou adiante com 382 votos a favor, 118 contrários e 3 abstenções. No primeiro turno ainda, os parlamentares podiam fazer propostas de emendas para o texto base. Quando foi a votação para o segundo turno, foram pedidos algumas retiradas de informações, de alguns pontos, que é o que é permitido ainda nessa segunda votação. E ainda que foi aprovada, já está em andamento, agora vai para o Senado. Amanhã a discussão retoma na Câmara Casagrande. Hoje, a partir das 10 horas da manhã, o debate continua para analisar ainda o pedido de alguns destaques por conta dos parlamentares que pediram retiradas de partes do texto. Vai continuar a discussão, mas o texto está aprovado, caminha agora para o Senado. Encerrada a votação. Estamos vivendo hoje um momento histórico para o país e para as nossas vidas parlamentares. O país olha para este plenário esperando uma resposta nossa para a aprovação de uma reforma tributária justa, neutra, e que dê segurança jurídica e promova o desenvolvimento econômico e social. Não podemos e não devemos nos furtar a essa responsabilidade. A pressa, o dito assodamento e a necessidade de votarmos a reforma tributária não é nossa. A urgência de votar a reforma tributária é do Brasil. Não falem, por favor, em celeridade nesta casa. Há 6 meses, a comissão especial se desdobra na apresentação de uma proposta com base em 2 PECs, que estão sob análise deste Congresso desde 2019. Como falar de velocidade, de rapidez na votação de uma reforma tributária que é esperada pela nação há mais de 50 anos? Se não formos ágeis, se não formos determinados, aí sim perderemos o time para cumprir nossas responsabilidades. Esse foi o discurso do presidente da Casa, Arthur Lira, ainda na abertura das discussões do texto base. E agora, amanhã, pode ser que ainda haja alguma alteração neste texto, de acordo com as votações que devem acontecer para os pedidos de destaques. E aí, tendo essa alteração ou não, a gente vai trazendo as atualizações aqui durante toda a transmissão e no jornalismo do SBT e do SBT News. Exatamente, Arthur Lira estava bem decidido ao longo da semana, batendo o martelo, dizendo que sim, iria colocar em votação, por mais que a oposição tentasse fazer com que isso fosse adiado, fosse jogado para depois do recesso parlamentar, ou seja, a votação em agosto, mas Arthur Lira bateu o martelo, falou que iria votar e ele realmente votou. A gente separou aqui algumas artes só para a gente tentar entender, são vários e vários pontos que não dá para a gente, claro, descrever para vocês agora, mas de forma inicial, para a gente conseguir trazer aqui um resumão de como vai funcionar, a gente separou aqui no telão algumas artes. Por exemplo, serão 3 alíquotas, uma alíquota única, que ainda será definida
definida. A gente lembra que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha dito que ela poderia ficar ali na casa dos 18%, 20%. A gente vai ter a alíquota reduzida em 40% sobre a alíquota única, em alguns setores. Setores que eu separei, por exemplo, transporte coletivo, medicamentos, serviços de saúde e educação. Aí depois tem a alíquota zero, ou seja, não vai ter tributação, que é o caso de medicamentos para o câncer. Outro ponto que eu trago para vocês é como vai funcionar a divisão dos impostos, até porque a criação de um imposto único, né, o IVA, que vai ser o Imposto sobre Valor Agregado, ele vai reunir pelo menos 5 impostos. Seriam 3 impostos federais, que é o IPI, o PIS e o COFINS, e depois impostos estaduais e municipais, que é o ICMS e o ISS. Como é que vai funcionar, Júlia, pessoal que está em casa nos acompanhando agora? Vai ter um período de transição de 7 anos. Transição essa que começa no ano de 2026. O que eles vão fazer nesse período de transição? Vão criar ali, por exemplo, o IVA federal e o IVA estadual e município. O IVA federal inicialmente vai ser 90%, ou seja, 0,9% de tudo, e o IVA estadual e municipal terá 0,1%. Conforme o tempo vai passando, esse IVA estadual e municipal vai subindo, na mesma proporção que ali os outros impostos vão reduzindo, até que em 2032, de fato, sejam extintos os impostos e a gente tenha 2 grupos ali, 2 grupos importantes, esses impostos. Ou seja, vai ser a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai fazer a unificação do PIS, COFINS e IPI, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica o ICMS e o ISS. Claro, período de transição, uma transição longa, a expectativa é que em 2033 todos aqueles impostos que a gente está acostumado sejam de fato extintos e vai ter todo um período de transição. Outro ponto que eu destaco, Júlia e amigos que nos acompanham, a criação de uma cesta básica nacional. Essa cesta básica, que ainda vai ter os itens definidos, ela terá um tipo de tributação diferenciada. A expectativa, uma análise feita por especialistas de mercado, é que a soma dos produtos que terão aumento e dos que terão redução, a soma deles que formarão a cesta básica deve ter uma projeção de uma queda de mais ou menos 2% do que paga-se hoje. Ou seja, é algo muito novo que ao longo dos próximos dias a gente vai destrinchando para todos vocês, vai detalhando de fato para que todo mundo entenda, até porque é algo para a gente analisar para daqui uma década e, claro, isso vai impactar não só as nossas vidas, como também geração de emprego, a economia como um todo. Então é algo realmente bastante grandioso. A Júlia continua aqui comigo, daqui a pouco a gente volta a se falar, Júlia,